Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Glórias ao Senhor. Amados de Deus, paz seja convosco. O nosso Deus todo dia, Ele quer nos ajudar a entender, a andar no caminho certo. E todos os dias Ele nos traz uma mensagem nova. E devemos refletir nesta mensagem. Hoje a mensagem que eu quero trazer para os irmãos tem o seguinte tema: quem teme a Deus respeita também os pregadores que anunciam o Evangelho da salvação e ora pelas suas vidas. Amém? Então, não perca os bons costumes que Deus tem ensinado desde o início da criação. Ore pelo seu pastor, ore pelo presbítero, diáconos, missionários. Ore por todos que anunciam a verdade. Amém? Nós vamos refletir neste momento em uma passagem que está em Atos dos Apóstolos. A mensagem ela vai nos mostrar o quanto é importante orarmos pelos pregadores, pelos líderes que pregam o Evangelho da verdade, que anuncia o reino de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai dizer assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, entre 2 soldados. Então Pedro estava dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais:
põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Glória a Deus. Então, amados de Deus, os pastores, os presbíteros, diáconos, missionários, todos que anunciam o evangelho da verdade, anunciam o reino de Deus, todas essas pessoas são pessoas assim como eu e como você. Também passa por dificuldades. E é por esta razão que nós devemos orarmos uns pelos outros. O primeiro exemplo que a gente viu na Bíblia é quando nosso Senhor Jesus, ele ora pela vida de Pedro. Ele ora pela vida de Pedro porque Pedro havia de negar Jesus 3 vezes. E Jesus já sabia. Pedro, ele não queria negar. Ele disse que não negaria Jesus. Mas Jesus sabia que mais adiante ele o negaria 3 vezes. Mas o que nós aprendemos com esta passagem hoje? Nós aprendemos que devemos seguir os exemplos de nosso Senhor Jesus. E toda essa igreja aqui, que refere em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ela entendeu a mensagem que nosso Senhor Jesus entregou. Ela entendeu a mensagem que o nosso Senhor Jesus ensinou. Então, quando a igreja reúne em oração, Deus responde. Quando você faz a oração da fé, que atua pelo amor, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6, Deus ouve a sua oração, porque o nosso Deus é Deus de amor e também Deus de justiça. Amém? Então ele não vai deixar o seu povo passar dificuldades e ficar de braços cruzados. Quando você orar e buscar a oração da fé que você fazer, aquela que atua no amor de Deus, então Deus enviará o socorro. Então Deus enviará o socorro. Porque a oração da fé é feita com amor. Ela não é duvidosa. E esse povo aqui estava reunido, como diz no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, nós devemos sim orar por estes pastores que pregam a verdade, pelos presbíteros, diáconos, missionários, enfim, todos os líderes religiosos. Você que está na sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos diáconos, entrega a eles
na presença de Deus. Faça a sua oração. Peça a Deus que os abençoe e os guarde e que Ele sempre venha anunciar a verdade todos os dias, para que as pessoas venham reconhecer que Deus ainda opera através do seu povo, aqueles que andam em obediência. Então Deus operou um grande feito aqui na vida de Pedro. Pedro achava que era uma visão, mas era o próprio Senhor o livrando. Enviou um anjo e o livrou da prisão. A palavra vai dizer que Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E o Senhor pode livrar você também deste mal que tem levantado contra a sua vida. Amém? Então, guarde esta mensagem em seu coração, uma vez que você inclina o seu coração para fazer a vontade de Deus, o nosso Deus. Ele vai ouvir suas orações, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Vou ler esta passagem para os irmãos. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém? Então, quando a sua fé está juntamente com a vontade de Deus, que é o amor que sucede em toda a terra, e Deus derramou o Espírito Santo sobre a terra. Então, você que ora com todo o seu coração, depositando toda a sua fé em Deus, não duvidando, a sua oração chega aos céus. E quando chega aos céus, Deus envia a resposta. Porque Ele é Deus de amor e também Deus de justiça. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem maravilhosa. Então, quem teme a Deus, respeita também os pregadores. Amém? É o título da mensagem. Os pregadores que anunciam o evangelho da salvação. E ora pelas suas vidas. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós entregamos esse dia nas tuas mãos. E pedimos ao Senhor, Pai, abençoa os pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, como dizem outras igrejas. Abençoa, Pai, os missionários que estão em campo trabalhando. Abençoa os apóstolos, ó Deus, que reinam nesse século, pregando a verdade. Abençoe todos, ó Pai, em nome de Jesus. Porque, Senhor, nós precisamos das bênçãos do Senhor. Precisamos da força do Senhor. E quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, nós temos resposta. E hoje, ó Pai, o Senhor nos mostrou o que devemos fazer. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.